Moçadinha, aqui quem fala é a Fuinho e eu estou aqui com vocês preparando esse material, esse vídeo para vocês, meus queridos, que vão fazer Enem nesse fim de semana. Então, primeiramente, estamos juntos, torcendo muito por vocês, muito mesmo. Mas a primeira coisa que eu quero fazer é dar aquelas orientações clássicas, básicas, que vocês não podem perder de jeito nenhum. Então, primeiro, Enem, você vai fazer uma prova e tem que estar legal nessa prova de domingo agora. Então, se preparem, durmam bem, peguem lá, façam uma alimentação leve, todos os materiais, documentos, cheguem lá com tempo tranquilo, suficiente para procurar o lugar e ficar tranquilo na hora de resolver essa prova. Eu tenho certeza que vocês estão preparados, eu tenho certeza, tá? E vocês vão fazer uma boa prova. Muito bem, a prova do Enem, como vocês já conhecem, é uma prova com muitos textos. Então, algumas orientações sempre vale a pena a gente lembrar. Primeiro, tentem fazer essa prova da maneira mais rápida possível. Uma leitura rápida nas questões para vocês conseguirem selecionar as questões fáceis primeiro, depois lá deixar para o segundo momento para resolver as questões médias e as difíceis só no final. É como se fosse aquele jogo de pega-vareta, sabe? Não adianta você resolver as questões difíceis e deixar as fáceis. Então você tem que saber selecionar. Então você vai lendo as questões. Se conseguiu fazer rapidamente, ótimo, beleza. Começou a enroscar numa questão. Falei, nossa, essa eu preciso pensar um pouquinho mais. Faz uma marcaçãozinha do lado, um xizinho, faz um segundo momento, pula, não vai enroscar, senão você acaba perdendo muito tempo e se cansa. Começou a ler uma questão, falou, nossa, essa tá muito difícil, não sei. Faz outra marcação, não tem problema que ela seja muito difícil. Faz uma outra marcação diferente, faz uma bolinha e deixa no final. Você, fazendo isso na prova inteira, terá resolvido, num primeiro momento, as questões fáceis de todas as matérias, digamos assim. Segundo momento, depois disso você volta naquelas questões médias. Vai lá, resolva as médias, pense um pouquinho, mas não fique enroscando não. Não marque toca. Passe pelas médias, resolva o máximo que conseguir e só no final você vai nas questões difíceis. Ah, outra coisa, é lógico que você vai encontrar questões difíceis. E como que você vai fazer? Eu vou ter que agora chutar nessa questão difícil. Não tem problema, faz parte. Tá? Você resolveu tudo que era para ser resolvido. Agora, mesmo na hora de chutar, chute com consciência. Sempre nas questões você tem opções de respostas que você fala, oh, isso aqui não tem nada a ver com a questão. Então, elimine das possibilidades de respostas aquelas que não são pertinentes. Fala, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é absurdo. Então, tudo que você eliminar, você vai ter maior porcentagem de chance para acertar, mesmo que você chute. Ok? Então, primeiro, jogo de pega-varetas. As questões mais fáceis, os palitinhos mais fáceis primeiro, depois das médias, no final, você vai lá chutar, se precisar, aquelas questões mais difíceis. Muito bem, além disso, numa prova de múltipla escolha, você sempre deve começar. Se tem um texto desse tamanho e depois as suas respostas, você vai perder, às vezes, muito tempo de ler todos os textos. Cansa. Então, você vai começar sempre pelas respostas. Dê uma olhadinha nas respostas, porque analisando as respostas primeiro, você muitas vezes consegue ver, olha, essa matéria aqui é aquela matéria da Fuinho, olha, foi o que ela estava dando lá. Isso você já identificou. Ou
pelas respostas, você consegue perceber, olha, essa matéria aqui é de termoquímica, a outra é de química orgânica, só pelo tipo de resposta. Agora, voltando um pouquinho de trás para frente, muitas vezes a pergunta, o comando da questão está no finalzinho do texto. Você começou de trás para frente das respostas, olhou, identificou qual é o conteúdo, voltou um pouquinho, analisou, achou o comando da questão, a pergunta, às vezes você não leu um texto desse tamanhão, ok? Então, comece a questão de baixo para cima. Aí você consegue resolver uma série de questões. Não vou prometer todas, mas que muitas vocês conseguem resolver assim, isso é fato. Fu, nessa aqui não deu. E agora? E agora você vai ler o texto inteiro. Mas você não vai precisar fazer isso sempre da prova inteira de cabo a rabo. Conseguiu eliminar alguma coisa, ganhou um pouquinho de tempo, tranquilidade e vai gastar naquelas que realmente precisam um pouco mais de dedicação, de trabalho para conseguir resolver. Ok? Muito bem. Isso tudo faz parte do quê? Orientações gerais da prova, né? E é lógico que você vai chegar lá com tranquilidade. Tranquilidade, tá? Por quê? Isso vai te ajudar a conseguir concentrar e colocar tudo no papel bonitinho. Lembra que a gente está junto. A torcida é grande, tá? A torcida é grande. Então, você vai lá, você vai fazer tudo que você conseguir. O melhor que você consiga fazer. Faça, tá? E depois você vai me contar. Ó, tô torcendo aqui, ó. Tenho certeza que vai dar certo. Muito bem, mas em química, o que você fala nesses minutos finais, nesse finalzinho do jogo aqui? Fu, me dá uma ajuda. O que você acha que pode aparecer na prova agora? Então, vamos lá. Vou dar duas dicas. Então, olha lá, moçadinha. Primeira dica, ligações químicas. Ligações químicas é um assunto que vai aparecer em qualquer prova de química e principalmente tem aparecido com muita frequência no Enem. Então, sobre ligações químicas, nós temos duas coisas importantes para poder aqui focar. Primeiro, que são as ligações químicas, que é a primeira coisa que a gente pensa, as ligações entre átomos. Por que os átomos se ligam? Para ficar estáveis. Então, aí cabe a gente lembrar de ligação iônica, de ligação covalente e de ligação metálica. Então, sobre ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica, vamos lá. Lembrando, ligação iônica, como aqui eu tenho NaCl, ocorre entre metal e não metal. Propriedades de ligações químicas, isso aparece muito. Então, atenção, a ligação iônica ocorre entre íons. Vou até mexer aqui, ó. Vou trocar. Se ocorre entre íons, aqui eu tenho cargas. Eu tenho Na mais Cl menos. Então, eu tenho carga positiva e negativa. Íons opostos se atraem. Então, é uma ligação muito forte. Isso vai trazer como consequências. Compostos iônicos são compostos que apresentam altíssimas temperaturas de fusão e ebulição. Altíssimas. Então, a temperatura ambiente, 25 graus, todos são sólidos cristalinos. O exemplo principal é esse carinha aqui, é o sal de cozinha. Então, é um sólido cristalino iônico. Os compostos iônicos, eles se dissolvem em água com muita facilidade. E, por apresentarem cargas, esses íons que a gente tem aqui, toda vez que a gente tiver um composto iônico e ele estiver dissolvido em água, ele sempre vai conduzir eletricidade. Sempre. Então, o composto iônico conduz eletricidade em água, todos 100%. Segunda possibilidade, ele pode conduzir corrente elétrica puro
mas ele precisa estar no estado líquido. Então, conduz eletricidade em solução aquosa ou líquido. Muito bem. Quando a gente tem ligação iônica, lembrando sempre, positivo na frente, o cátion, negativo atrás, o ânion. Diferente da ligação covalente. Ligação covalente, nós temos um compartilhamento de elétrons. Então, eu não tenho cargas. Por não ter cargas, o que vai acontecer? Essa ligação ela é mais fraca que a ligação iônica. Então, os compostos covalentes ou moleculares apresentam temperaturas menores que os compostos iônicos, ok? Então, eles podem ser líquidos a temperatura ambiente, podem ser gases, podem ser até sólidos, depende dos compostos que a gente tiver. Os compostos com ligações covalentes, por não apresentarem íons nas suas fórmulas puras, eles nunca vão conduzir eletricidade quando estão porosos. Atenção, nunca! Agora, se forem colocados em água, tem possibilidade. Por quê? Pode reagir com a água e aí então quebrar essa ligação covalente, formando íons. Quando que um composto com ligação covalente, então em água, vai conduzir eletricidade? Só se for um ácido. Só se for um ácido tipo esse, o ácido clorídrico. Que vocês sabem muito bem que um ácido em água ioniza, libera íons H mais Cl- e uma única base, hidróxido de amônio. Ok? Então, tem lá composto de ligação covalente, baixas temperaturas de fusão e ebulição, puros nunca vão conduzir eletricidade, em água só se for um ácido ou hidróxido de amônio. A ligação metálica, a última, formada por metais, não tem uma fórmula característica e as propriedades nós temos. Todos os metais brilham porque refletem a luz por um monte de elétrons que foram perdidos. Então, a gente tem cátions mergulhados nos elétrons. Reflexão de luz, são maleáveis, são dúcteis, formam fios e a informação legal. Todos os metais, eles vão conduzir eletricidade no estado sólido. Então, falou que um sólido conduz eletricidade, falou, opa, falou de metal. Ok? Agora, atenção, mega atenção. Nós temos aqui, ó, forças intermoleculares. Isso daqui, ó. Isso daqui que eu estou marcando bastante, porque vira e mexe cai. Certo? Entendeu? Vira e mexe cai. Então, são forças de atração intermoleculares. Mas costuma aparecer como ligações químicas também, que são ligações químicas, só que são interações. Então, as moléculas se atraem. E isso tem a ver com o quê? Com o estado físico da matéria. Quando eu tenho um composto no estado sólido, no estado líquido, eu tenho moléculas agrupadas e interagindo através dessas forças intermoleculares. Quando eu tenho gás, não, porque as moléculas estão isoladas. Tipos de forças intermoleculares: dipolo induzido, dipolo induzido, que também pode ser chamado de dipolo temporário, pode ser chamado de forças de dispersão de London ou ainda forças de Van der Waals. Essas interações só ocorrem em substâncias apolares, porque a substância polar não tem carga, não tem polo. Então, a gente, para ter a atração de uma molécula com outra, precisa induzir. Essas interações são as mais fracas que existem. Então, os compostos que apresentam essas forças intermoleculares, como, por exemplo, toda substância simples, como H2, Cl2, O2, e compostos orgânicos, como os principais são os hidrocarbonetos, metano, etano, propano, compostos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio, como esse carinha que está aqui, aparece bastante, são sempre apolares. Portanto, as moléculas, se estiverem interagindo, são interações bem fracas, chamadas de dipolo induzido e dipolo induzido.
Dipolo. Aí a molécula já tem polo, ou já tem carga. Então, ocorre em moléculas polares sem a presença de hidrogênio combinado com flúor, oxigênio, nitrogênio, FON. Então, é o caso do HCl, H2S, que são interações de média intensidade. Já as mais importantes, é isso aqui, ligações de hidrogênio. Isso dá mais do que chuchu na cerca. Cai mesmo. São interações que ocorrem em compostos polares com a presença de hidrogênio ligado com FON. Há uma diferença muito grande de eletronegatividade, então são assim, moléculas muito polares. Então a atração que existe de uma molequinha com outra vai ser muito intensa, uma paixão louca. Então as interações do tipo ligações de hidrogênio são as que mais aparecem. Gravem isso, ligação de hidrogênio. Deu dúvida, chuta a ligação de hidrogênio. É o que mais cai, ok? Então tem aqui hidrogênio com flúor, água, amônia e compostos orgânicos vários, desde que você tenha, por exemplo, grupos OH presente nos álcoois, nos ácidos, muitas vezes nas aminas, que eu tenho o NH2, então você vai encontrar vários grupos de interações desse tipo, interações muito pedidas. E aí tem o íon dipolo, que ocorre entre um composto iônico e uma substância polar, como por exemplo o sal de cozinha, que é um composto que tem íons, como a gente já falou, aos íons, e a água, que é uma substância polar. Então essa molequinha de água aqui vai interagir com as molequinhas, com os íons do sal de cozinha, então isso é chamado de íon dipolo, ok? Então, atenção. Atenção porque muitas vezes você encontra exercícios que misturam na opção, nas respostas, nomes. As ligações que tem na molécula, dentro da molécula do meu composto qualquer, são do tipo iônica, daqui a pouco fala dipolo, fala metálica, fala ligação de hidrogênio, tudo junto e misturado. Então você tem que estar atento na hora de ler. Que tipo de ligação que você quer? Oi, qual? Entre átomos ou entre moléculas? Entre átomos, eu foco aqui, iônica, covalente e metálica. Entre moléculas, dipolo induzido, dipolo, ligação de hidrogênio e o dipolo que aparece de vez em quando, ok? Segunda dica. A segunda dica que a gente vai falar agora é a minha amada química orgânica. Química orgânica, a gente vai poder encontrar funções, identificação de funções orgânicas, ou mais do que isso, é o que eu mais acho, tá? Essas funções orgânicas relacionando com inorgânica, com forças intermoleculares, com propriedades dos compostos orgânicos. Então, muita possibilidade de dar uma fórmula de composto orgânico e citar, de repente, se ele é solúvel ou não em água, em sei lá o quê, se ele tem facilidade de se dissolver em água, ou hidrofílico, hidrofóbico, sabe aquele negócio que a gente já conversou de solubilidade? Semelhante dissolve semelhante, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar, certo? Então isso é muito comum aparecer com compostos orgânicos, além das funções, mas você ter que analisar essas funções orgânicas e responder sobre isso. Qual é o tipo de força intermolecular que ocorre dentro desse composto? Isso é uma grande possibilidade. Ou se isso vai ser solúvel num tipo de substância ou outra. Então, para não ficar só falando, mas eu não entendi direito, não consigo visualizar isso, Fu. Como é que fica? Vou mostrar. Trouxe aqui alguns exercícios para vocês. Primeiro, o primeiro exercício que a gente tem aqui, que é do próprio Enem, diz assim:
O carvão ativado é um material que possui elevado teor de carbono, sendo muito utilizado para a remoção de compostos orgânicos voláteis do meio, como, por exemplo, o benzeno. O benzeno é um hidrocarboneto, ok? Para a remoção desses compostos, utiliza-se a adsorção. Esse fenômeno ocorre por meio de interações. Aqui, ó, do tipo intermoleculares, ó. Comando da questão, já matou aqui a charada, ó. Se está falando de interações intermoleculares, eu não preciso nem ler muito o resto, ó. Deixa eu pensar. Ligação covalente? Não, isso aqui é entre átomos. Induzido, permanente, que é dipolo, aí pode ser. Agora aqui já é uma baita bobagem. Mas, voltando, tenho ali, entre a superfície do carvão e do benzeno. Benzeno é um hidrocarboneto que a gente já conversou. Bom, se ele é um hidrocarboneto é então um composto apolar. Então, benzeno, ele é ó, que feinha minha letrinha, mas tá aí, apolar. O A é mais importante que o restante. E o carvão é uma substância simples, carvão é só carbono. Carbono também ele é apolar. Olha lá, eba! Esse aqui, será que eu escrevo direito? Olha lá, apolar, ó. Então, apolar com apolar não tem polo. Então, para ter interação de uma estrutura para outra, a gente precisa ter uma interação do tipo dipolo induzido, porque se eu não induzir, eu não tenho cargas. Então, respondendo, nós temos a opção resposta letra D, ok? Então, é uma clássica questão que está falando um pouquinho de orgânica. Você teria que conhecer aqui o hidrocarboneto, que é o benzeno, o carvão, que é só aqui o carbono, e a interação, então, seria entre dipolo induzido e dipolo induzido. Então, olha lá, moçadinha, continuando nesse exercício de número 2, e a gente vai fazer agora a resolução dele seguindo daquela maneira que eu comentei nas orientações, de baixo para cima. Então, olha lá, vamos dizer que a gente tem aqui uma leitura rápida das respostas. Deixa eu ver que matéria que está aparecendo aqui. Dispersão de lômulo, dipolo permanente, ligações covalentes. Opa, já identifiquei. É uma questão de ligações químicas. Bom, ainda de baixo para cima. Agora eu vou no finalzinho do texto procurar ali alguma coisa. Deixa eu ver o que ele vai me dizer. A partir da análise estrutural da quitosana, a quitosana está aqui, a estrutura está aqui, pode-se concluir que as atrações intermoleculares existentes entre as cadeias deste polímero são... Matou a charada, não precisei ler todo esse textão. Perceberam como isso funciona? Perceberam? Isso eu não precisei ler. Força intermolecular, estrutura da quitosana, ligações covalentes, fora. Ligações iônicas, fora. Por que fora? Porque isso daqui, ó, o que ele está falando? Ligações covalentes são ligações entre átomos, ligações iônicas também. Então, sobram 3, certo? E desses 3, o que seria o melhor? As interações que eu tenho, pega só um pedacinho aqui do meu polímero. Olha aqui, eu tenho grupo OH, interação muito forte. Isso aqui é uma ligação de hidrogênio, certo? Viu como ficou fácil? De baixo para cima, tá? Isso você pode fazer e consegue resolver muitas questões, economizando o tempo desse textão. Mais um.
Tenho aqui, de novo, um textão, uma estrutura, na verdade 3, coluna e uma associação. Ah, deixa eu dar uma olhadinha que assunto que é esse. 1A, ponto de hidrogênio, 2C, força de London. Então, de novo, ligações químicas. Eu olhei aqui, não precisei do textão. Tá, deixa eu ver. Aqui no finalzinho, assinale a alternativa que associa corretamente a coluna 1 à coluna 2. Indica o principal tipo de força intermolecular entre as moléculas expressas na coluna 1. Então, quer dizer, olha lá, associa corretamente coluna 1 com coluna 2. Indique o tipo de força intermolecular na coluna 1. Acabou. Não li textão. Então, para a gente fazer isso, tenho 3 polímeros. Isso que dá para relacionar. Olha o que eu dizia. É uma questão, sim, de forças intermoleculares, só que as moléculas eu tenho compostos orgânicos. Então, mistura composto orgânico com química orgânica, com ligações químicas, forças intermoleculares. Isso é clássico, tá? Então, olha lá. Tenho aqui, nesse polímero, eu tenho uma estrutura que é uma amida. O segundo polímero, carbono, hidrogênio, carbono. Opa, isso aqui é um hidrocarboneto. Hidrocarboneto é um composto apolar. Ah, esse é o mais fácil de ver. Se é apolar, qual é o tipo de interação? Ah, meu queridinho, você tem que ter dipolo induzido ou dipolo induzido. Interação muito fraca. Aí depois disso, eu tenho embaixo a função éster. Como é um polímero, isso aqui vai ser um poliéster. Aqui é uma poliamida. E nessa amida, eu tenho aqui ainda, olha que interessante, um grupinho N com H, ó, ligação de hidrogênio, muito forte. Então, a gente consegue falar rapidamente. O 1 que eu tenho aqui é a interação usado no material da coluna 2, representado por sacolas plásticas. Não, sacolinha plástica é muito fácil. É muito fácil. Do que é feito o plastiquinho? Hidrocarboneto, polietileno. Então, isso aqui é o segundo. Além disso, aqui no 1, eu teria ponto de hidrogênio? Sim. Sim, mas isso não é utilizado para sacolas plásticas. Então, o 1, eu tenho aqui C. Ele pode ser usado em coletes à prova de balas. Então, você pensa, eu tenho os materiais, vamos analisar os materiais. Sacolas plásticas, qualquer mercadinho tem. Garrafas PET, um pouquinho mais resistente. Colete à prova de balas. O policial precisa de um material muito mais forte. Então, aqui eu preciso de interações muito mais intensas. As interações mais intensas são as ligações de hidrogênio. Então, as ligações de hidrogênio que estão aqui no primeiro composto, elas serão utilizadas para fazer materiais muito fortes, como coletes à prova de balas, por terem interações do tipo ligações de hidrogênio. Já o segundo composto, hidrocarboneto apolar, interações muito fraquinhas. Então, entre os 3, material mais fraco é a sacolinha plástica de mercado, formado de polietileno, que é esse polímero que está aqui, com interações muito fracas, que são as de dipolo induzido, ou chamadas forças de dispersão de London. Terceiro, eu tenho éster, um poliéster. Então, aqui já tem um material médio, que seria a garrafa PET em termos de resistência, com interações um pouco mais fortes que as de dipolo induzido. Então, seriam apenas dipolo-dipolo. Então, isso aqui é uma poliamida
colete à prova de bala. Isso aqui é um Kevlar ou Kevlar, aquele material, aquele polímero bem, ele é levinho, mas bem resistente, usado em coletes à prova de bala, e muitas vezes capacete, quem usa para fazer skate, bike, né? Então esse aqui é o Kevlar, e aqui eu tenho um poli dupla ó de novo, isso aqui é um éster, um poliéster. Então garrafa PET é um polietileno terephtalato, é um poliéster, certo? Então essa seria a resposta. Resposta letra B. Então aqui é a nossa resposta da questão, ok? B. Mais uma para a gente analisar. De baixo para cima, aldeído, éster, fenol. Opa! Aqui está direto e reto. Quais são os grupos funcionais? Só identificação de grupo funcional. Conta aqui uma história, tenho a fórmula, deixa eu ver de baixo para cima ainda. Olha, tenho aqui na estrutura da curcumina, identificam-se que grupos funcionais. Beleza, então vamos lá. Tenho aqui, primeiro, esse Ozinho, que é o C, aí tem um O, e aqui embaixo tem um outro C, é o coque. Então, o que é isso daqui? É a função éter. Aqui embaixo, eu tenho um OH diretamente num anel aromático. Que função que é essa daí? Ah, essa daí é a função fenol. Hidroxila é alpenol, fenol. Depende aonde está ligada. Num anel aromático é um fenol, num carbono saturado é um álcool. E esse aqui, por exemplo, que está OH com carbono com dupla, é um enol. Já aproveitando. Tenho aqui no meio uma dupla O num carbono secundário, função cetona. Aqui de novo o mesmo éter e o fenol. Então, nós temos aqui como opções. A, eu tenho éter? Sim. Eu tenho álcool? Não. Letra B, eu tenho éter? Sim. Eu tenho fenol? Tenho também. Então, a resposta correta seria a letra B de bola, B de bosque, certo? Essa é a resposta da questão. E vamos para mais uma hoje. Essa última, se eu der uma olhada de novo de baixo para cima, eu consigo ver grupos hidroxila que fazem ligações de hidrogênio, ó, forças intermoleculares com moléculas de água. Longa cadeia carbônica, então a cadeia carbônica é química orgânica. De novo, uma estrutura que nós temos aqui de composto orgânico, e nessa estrutura, além de tudo, precisamos também analisar forças intermoleculares. Bom, fala aqui, ó, a ação, vou até grifar o finalzinho, a ação emulsionante do laurato de sacarose deve-se à presença de. Então, aqui, o que é muito importante, esse pedacinho aqui, ó, emulsão. Isso aqui é aquela característica que a gente chama de efeito detergente. O que é essa característica de formar emulsão? É a capacidade de se misturar com água e com óleo. A água é altamente polar, porque tem grupos OH, as ligações de hidrogênio, e óleo não. Então, eles não se misturam. Mas quando eu coloco um detergente, ele consegue dissolver os dois, faz uma emulsão. Então, quando fala de ação emulsionante, nós precisamos ter nessa estrutura, nessa molécula aqui, uma parte polar e uma parte apolar. Será que existe? Ah, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Olha, OH, várias hidroxilas. Essas várias hidroxilas são altamente polares. Então, se são altamente polares, gostam de água.
Então, fala, nossa, que delícia a água. Chega aqui que a gente vai interagir muito. A água também tem OH, então é amiguinho da água. É uma parte hidrofílico. Então, a parte polar é a parte hidrofílica. Então, vai dissolver, misturar com a água. Mas nós temos também nessa estrutura, olha, uma cadeia carbônica muito grande. Aqui em azulzinho, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, só carbono e hidrogênio. E esses carbonos e hidrogênios lembram um hidrocarboneto. Eu falei, nossa, hein? Isso aqui você está me fazendo lembrar de um hidrocarboneto, é uma estrutura apolar. Apolar não gosta da água, tem fobia da água, fala, ai credo, água, ai eu odeio, hidrofóbico. Só que daí vai gostar de gordura. Então o que ele vai ser? Vai ser amiguinho da gordura. Gordura lipo. Então vai ser uma parte lipofílica. Lipo, gordura. Então a característica, a ação emocionante ocorre por quê? De todas as opções que a gente tem, olha, sabe por quê? Porque eu tenho grupos hidrofílicos, amigo da água, e lipofílicos, amigo de gorduras, que tornam solúvel nas fases aquosa e oleosa. Ok? Então, essa é a nossa última questão para esse momento de super dicas para o Enem. Meus queridos amores, e daqui para frente nós ficamos aqui, ó, na torcida com muita torcida, aquela chuva de energia para vocês. Moçadinha, ótima prova lá no domingão. Lembrem da FU, ó, vou fazer até uma chuva de energia e de muita confiança em vocês. Arrasem nessa prova. Vamos lá e depois a gente se prepara para a festa. Um beijo grande.